Olá a todos. Hoje recebemos no Pontapé de Saída uma rúbrica que já existia no nosso jornal e que vamos continuar a fazer. Recebemos uma jovem determinada e promissora no ramo do desporto. Já pisou palcos internacionais, a Copa do Mundo e o Europeu em Trieste e representa o CRP Ribafaria de patinagem artística muito bem. Recebemos hoje Lia Fonseca, está no 11º ano no curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades. Lia, olá. Olá, obrigada pelo convite, Matheus. Vamos começar já uma pergunta de origem e de identidade que acho que é muito importante. Quando tu olhas para trás, o que é que tu te lembras da patinagem artística ou que memórias é que tens de quando ainda eras muito pequenino e começaste no CRP? Sim, eu realmente comecei muito pequena, quase bebê, e lembro-me perfeitamente de ir com a minha mãe para o pavilhão, seja ter treinos ou mesmo simplesmente ver, e lembro-me de ver as meninas da competição a patinar e, no fundo, querer ser como elas. Acho que é assim a minha memória mais presente. E a patinagem nasceu contigo ou foste tu que a escolheste adotar no sentido metafórico? A patinagem nasceu comigo, a minha mãe é treinadora, então toda a gente diz que eu já patinava na barriga, por isso foi uma coisa que sempre teve comigo, mas ao longo do tempo eu fui criando uma ligação com a patinagem e acho que a minha paixão veio do tempo, não simplesmente de ter começado tão cedo. Competiste o ano passado em 2 competições internacionais, não é? Na Copa do Três, Mundo. sim. 3. Na Copa do Mundo e no Europeu, em Trieste, certo? Sim. E queria te perguntar o que é que muda quando sais de Portugal, quando sais de uma competição nacional, o que é que muda quando entras numa competição internacional com muito mais gente, de outras nacionalidades? O que é que muda? O pensamento muda? Muito. Foram 3 provas internacionais, 2 em Trieste, que foi a semifinal da World Cup e o Europeu, e a final da World Cup em Reggio Emília. Muda tudo, especialmente a nossa maneira de entrar em ringue, porque em nacional estamos confortáveis, sabemos quem é que vai competir connosco, a maneira que os juízes nos vão avaliar, e lá fora muda tudo. Os juízes veem coisas de uma maneira mais precisa, mais exigente, e nós entramos de uma maneira completamente diferente, com uma pressão completamente diferente. E o que é que sentiste quando entraste em pista num palco daqueles, num palco daqueles e viste, devia estar lá a plateia, certo? Sim. E viste lá muita gente, o que é que sentiste? Nervos? Sim, na primeira prova, que foi em Trieste, na semifinal, não foi bem esse o meu maior choque, foi o facto da pista ter sido tão grande, porque no CRP realmente é muito pequeno e entrar ali numa pista toda branca, que só por si já é uma confusão para nós estarmos lá, e daquele tamanho foi realmente um choque. Já em Reggio Emília foi realmente a plateia, eram bancadas gigantes, porque era um campo de basquete, que acho que já houve competições da NBA lá, por isso foi realmente um grande choque com o público, mas quando nós entramos na prova não pensamos muito nisso. Temos mais que pensar. Por acaso eu também tenho uma dúvida, esta é pessoal. Como é que vocês, quando erram, quando estão em pista e quando erram, como é que vocês ultrapassam tudo e siga e não é aqui que eu me devo prender e toca a andar? Não é fácil e muitas provas não conseguimos. Há provas em que nós começamos a falhar e pensamos, ok, temos de organizar e organizamos. Outras que, por motivos psicológicos, de fora, de família, acabamos por não conseguir nos controlar tanto. Eu lembro-me que na final da World Cup foi muito difícil para mim, que tinha umas coisas de família a acontecer e não consegui gerir muito bem. E a partir do momento que falhei, a primeira coisa foi quase um acumular. Não é fácil, especialmente no tempo a seguir, porque quando estamos em prova quase nem sentimos, mas no tempo a seguir, porque às vezes sentimos que podemos ter desiludido alguém ou pronto, não estar de acordo com as expectativas que colocavam em nós, mas no dia a seguir há sempre treino e acabamos sempre por colocar isso atrás das costas e aprender com os erros. Agora passando aqui para uma fase mais nacional, quem é que é mais exigente contigo? Os treinadores, os teus pais ou tu? Se bem que entre treinadores e pais há aí uma ligação, não é? Sim, a minha mãe é a minha treinadora e Mas quem é que é mais exigente? És tu mesma ou é os treinadores ou os teus pais em casa? Na verdade eu não tenho muita pressão de pais.
claro que tens sempre aquilo da minha mãe ser treinadora e de muitas vezes querer fazer por ela, porque sinto que o trabalho dela também merece ser reconhecido através de mim, mas continua a ser o trabalho dela. Mas acho que a pressão realmente é nossa, o nós falharmos, o nós não conseguimos fazer aquilo que treinamos. Claro que temos um bocadinho de influência dos pais e dos treinadores, ou no caso de uma mãe treinadora, mas no fundo é sempre nossa. E como é que se equilibra? Escola, treinos, saídas à noite, ou pronto, coisas normais desta faixa etária. Como é que se equilibra isto tudo? Viagens, podes ter que viajar, eu sei que no desporto é complicado às vezes quando vocês perdem o ritmo. E como é que vocês equilibram isto tudo? Estavas a falar há bocado que foi um processo muito grande o ano passado, não foi o ano passado, o ano passado letivo. Portanto, como é que vocês lidam com isto tudo? É complicado porque nós queremos estar sempre em todo o lado e muitas vezes não é possível e acabamos por ficar arrependidos de não ter ido àquilo e ter ido àquilo e é complicado de gerirmos, especialmente a nível emocional, mas é uma questão de termos as prioridades bem assentes, saber, ok, quando eu estou na escola, quando eu estou na patinagem, estou na patinagem, quando eu estou com os meus amigos, estou com os meus amigos e não pensar em mais nada. Mas estavas a dizer que já tiveste de abdicar de várias coisas, certo? Sim, claro. Mas eu acho que isso faz parte da vida, nós vamos ter sempre de abdicar coisas que gostamos. E está tudo bem, é por um bem maior. Como eu disse, para a final do World Cup foi muito complicado e mesmo para o Europeu, estive a treinar no verão e os meus amigos todos na praia e eu trancada num pavilhão. Não foi fácil. Ainda por cima fui um mês para o Porto, fiquei lá sozinha, a viver sozinha e são experiências difíceis, mas que também fizeram parte do meu percurso e fazem parte do que eu sou agora. Por isso, apesar de ser difícil no momento, acaba por compensar. Com essas experiências difíceis, alguma vez quiseste parar? Eu acho que toda a gente que chega ao nível internacional e a este nível quer parar, porque não é fácil nós estarmos sempre no topo, pelo menos aqui de distrital e do país, e depois vemos que falhamos alguma coisa, achamos que está tudo perdido, mas não está. Mas achamos que está e é lidar com o psicológico que é o mais complicado e muitas vezes o caminho mais fácil é desistir porque fugimos dos problemas, mas também perdemos muitas das coisas boas e acaba por não valer a pena. Mas sim, já tinha pensado em desistir. O que é que tira o sono antes de uma prova? Sim, uma coisa assim importante, assim, por exemplo, a final do Mundial, da Copa do Mundo ou do Europeu, o que é que tirava o sono? Muita coisa, na verdade. Eu acho que nesse aspecto o mais complicado foi o europeu, porque enquanto a World Cup, tanto a semifinal como a final, foi paga pelo meu clube e pelos meus pais, nós fomos a representar o nosso clube e a representar-nos a nós, no fundo. Já o europeu foi a representar o país. Eu não fui por ter sido a primeira de algum lugar, não. Eu fui selecionada, tivemos vários centros de treino e foi tudo pago pela seleção e isso realmente é um compromisso gigante e uma certa pressão, porque estás ali não só por ti, mas também as pessoas estão a acreditar em ti e acaba por ser bastante complicado conseguirmos gerir isso. E antes de uma prova onde é o tudo ou nada, passamos meses e meses a treinar e são 3, 4 minutos dentro de pista. É muito complicado nesse aspecto. E agora, sonhas mais com resultados concretos ou com chegar ao teu limite? Isto pode se equiparar também à escola. Nós podemos querer ter um 20, por exemplo, mas o nosso objetivo pode ser um 15, não é? Nós nunca temos, mas qual é que é? É chegar ao teu limite máximo a ter aquele resultado? Eu acho que não é ter um certo resultado, porque acho que não podemos colocar tudo numa prova, porque lá está, são 3 minutos, muita coisa pode acontecer. O meu objetivo realmente é conseguir fazer uma boa carreira e, no fundo, eu gostar de estar na patinagem e ser feliz a fazer, que muitas vezes nós com estas competições todas esquecemos o que é realmente o amor pelo desporto e esquecemos de aproveitar o momento. Eu, nestas provas internacionais, parece que não aproveitei o estar lá e arrependo-me muito disso. E realmente é esse o meu objetivo, é conseguir aproveitar o momento e vivê-lo, especialmente.
Onde é que gostavas de estar na patinagem daqui a 5 anos? Eu gostava de dar treinos, não digo que seja... Porque este país, como já nós tínhamos dito em conversa, muitas das vezes este país e também a nível desportista, em muitas modalidades, não oferece um futuro muito promissor, não é? Sim, é verdade. A patinagem não tem Olimpíadas, por isso acaba por ter muito menos visibilidade e nós estamos numa federação que é conjunta com o hóquei e acaba por ser muito mais para o hóquei do que propriamente para a patinagem, apesar de sermos nós a dar o dinheiro, que temos mais do dobro das inscrições. Então, como eu disse, eu fui a 2 World Cups com 0 pago na minha federação, fui representar o meu país sem o país me pagar nada, o que pode ser um bocadinho mau, mas pronto, é assim e nós não podemos fazer nada, é aceitar. E se tivesses de resumir, isto, assim, se tivesses de resumir a Lia, numa frase, qual é que seria? Provavelmente inesperada. Eu às vezes, quando era pequena, especialmente, eu chegava à prova e, por exemplo, houve uma ligação que eu não consegui fazer até ao fim e depois, na próxima, eu inventava. Quando era pequena era muito assim e acho que ainda hoje tenho um bocadinho disso, do tentar sempre compensar aquilo que eu falhei e mudar a estratégia para algo melhor. Acho que, especialmente a minha treinadora, quando eu entro em prova, fica assim, o que é que vai sair daqui? A treinadora é a mãe. Treinadora mãe, sim. Treinadora mãe. Obrigado, Lia. Hoje falámos de escolhas, sacrifícios e muito suor para conseguir o trabalho. Da nossa parte é tudo, continuaremos a dar destaque aos jovens promissores da nossa terra e, em especial, da nossa escola. Obrigado a todos.